Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O contexto desse texto é que a igreja que nasce em Atos 2, há uma explosão da ação do Espírito de Deus, e à medida que eles vão sendo transformando o ambiente ao seu redor em Jerusalém, há muita perseguição do Império Romano, perseguição da religião oficial, e eles começam a ir para lugares distintos. Vão para Antioquia, vão para outras cidades importantes do Império Romano, e o evangelho vai se espalhando. Mas algo está acontecendo em Jerusalém, e é isso que nós vamos ler aqui agora em Atos capítulo 12. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos que nos veem pela internet. Sejam bem-vindos todos vocês. Essa mensagem, como as outras, são sempre disponíveis mais ou menos na terça-feira, para ser ouvida novamente, ou mandar para alguém, e para a gente ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Leiamos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O título é Pedro, o apóstolo Pedro, é milagrosamente libertado da prisão. Diz assim o texto bíblico: nessa ocasião, ou seja, dessa perseguição, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Verso 4: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da festa da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Orava, como a gente estava fazendo aqui hoje, quarta-feira. A igreja orava, e enquanto eles oravam intensamente a Deus por ele, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com as 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Verso 10: passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Verso 12: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava, adivinha, fazendo o quê? Orando. 13: Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta aí, gente. Verso 15: eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes o sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu
e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, Herodes. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo os seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Verso 22. E eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não deu glória a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Assim como Pedro e a tua igreja, que estava em oração, experimentaram a ação e o poder do Espírito contra outros poderes, poderes políticos, poderes de toda sorte de ordem. Nós queremos viver esse poder também hoje, Senhor, nas nossas vidas. Há pessoas necessitadas, corações necessitados, vidas necessitadas. Assim como o Senhor quebrou os grilhões das mãos de Pedro, lá no Império Romano, e o trouxe a liberdade para o povo de Deus. Faz isso, Senhor. Quebra os grilhões das doenças, dos medos, dos apavoramentos, Senhor, das tristezas. Quebra todos esses grilhões. Que os teus anjos estejam aqui fazendo isso nessa noite. Que sejam libertos todos os grilhões e que a gente esteja livre para adorar ao Senhor em comunidade, em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós lemos um texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, e esse texto nos dá conta do que estava acontecendo na igreja do primeiro século. Como que os primeiros cristãos estavam lidando com os seus sofrimentos, com as suas dores, com as suas perseguições. Mas antes que nós continuemos falando sobre esse texto, eu queria aproveitar que nós estamos num momento assim, próximo à Copa do Mundo, próximo à competição esportiva, e lembrar como se preparam os atletas. Como é que os atletas chegam num nível de excelência para o palco de uma competição que vai ser assim, o ponto alto da carreira deles, da vida deles. Então eles fazem uma programação durante meses a fio, até anos, para que eles cheguem nessa competição no melhor condicionamento físico, no melhor condicionamento psicológico. Mas para que isso aconteça, muita coisa de disciplina veio acontecendo durante esses meses. Você acha que um atleta de alto rendimento como esses que estão na seleção brasileira de futebol, treinam pouco ou treinam muito, gente? Treinam um dia de sol, mas treinam um dia de chuva? Mesmo eles ganhando, alguns deles milhões, eles podem abrir mão de levantar 6 horas da manhã para treinar? Não pode. Tem que ir para a sala de fisioterapia sentir algumas dores? Tem, não tem jeito. Não é isso?
Tem que ter orientação tática sobre onde cada jogador vai assumir a sua posição. Tem que ter isso. Tem que ouvir a palestra do treinador para dizer, olha, o adversário é tal, e hoje nós vamos jogar dessa forma, então cuide dessas áreas especificamente, setores da defesa, treinem juntos para vocês atuarem, setores do meio de campo, façam isso, ou seja, eles se prepararam há longo tempo para o que vai acontecer. Mas não são só os atletas, pensem num país. Um país, para ser um país de excelência, e a gente falou aqui que o nosso primeiro adversário no esporte vai ser a Suíça. A Suíça é um lugar que a gente costuma admirar como um bom lugar para se morar, não é não, gente? Vocês gostariam de passar uma temporada na Suíça? O que acham disso? Aquelas vaquinhas branquinhas, chocolate excelente, né? Sistema público, por exemplo, um colega nosso que foi há algum tempo, nos disse de umas coisas absurdas que acontecem lá. Por exemplo, 2 horas da manhã você vai numa praça pública, e se você quiser você já tem um jornal. Só que você tem um jornal, mas não tem um jornaleiro. E alguém falaria assim, como assim não tem? Não tem porque eles acham que não precisa. Porque o jornal está lá disponível, você pega o seu dinheiro, deixa o dinheiro lá, pega o jornal e vai para casa ler. Igualzinho aqui, não é? E aí alguém pergunta para a Suíça, mas como assim? Como assim não tem ninguém para receber? Aí eles dizem assim para a gente, ué, e por que alguém pegaria algo que não é seu? Como é que se chega num país assim? Dá trabalho. Tem que cuidar da educação desde o começo. Tem que cuidar das crianças desde o começo. Tem que ensinar a elas os valores humanos. Tem que cuidar da educação, mas tem que cuidar também da saúde do povo. Tem que as pessoas se alimentarem na hora certa, tomar o medicamento certo, as crianças tomarem as vitaminas certas. Isso dá trabalho ou não dá, gente? Dá muito, tem que fazer saneamento básico. E quando se faz isso, você forma um país assim. Dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Um país que ninguém precisa estar olhando se o outro consegue pagar, porque ninguém pegaria o que não é seu, é um país que precisa investir em segurança. Investir nas leis, para que todo mundo respeite o que é do outro. É um país que precisa investir para diminuir as desigualdades sociais, porque aí ninguém vai ser incentivado a pegar o que não é seu, porque já tem o suficiente, pelo menos o mínimo. Dá trabalho. Eu estou dando 2 exemplos da vida secular, um do atleta e um de um país, que tudo para funcionar bem precisa de um longo trabalho anterior. E a minha vida e a sua vida espiritual não é diferente disso. Para que a gente seja tudo aquilo que Deus sonhou para a gente, há um trabalho a ser feito no dia a dia. E se a gente não entender isso, a gente jamais vai entender aquilo que Romanos diz. Estejam sobre a vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita e renove a sua mente o tempo todo para você viver essa realidade. E é por isso que nós viemos pregando uma série de mensagens que nós chamamos de os meios da graça. Eu não sei se você está bem familiarizado, ou acho que a maioria de nós aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Qual foi o primeiro meio da graça, ou seja, o recurso da graça, os canais pelos quais passa a graça de Deus, que chega mais intensamente em você? Assim como a água passa por um cano que leva a algum lugar, assim são esses meios da graça. Eles são os recursos ou os canais pelos quais a graça de Deus flui e você fica mais fortalecido espiritualmente. Nós falamos aqui há 4 domingos atrás de um primeiro recurso que faz a graça de Deus chegar mais intensamente em nós. Qual é, gente? Ajudei vocês ou não? A leitura, o exame.
E é por isso que eu preciso, se eu quero ser alguém que vai fazer da sua vida uma vida que vale a pena, uma vida que realmente você viva sem arrependimentos, uma vida que você viva todo o seu potencial, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso me dedicar a ouvir Deus através da sua palavra, eu preciso meditar na sua palavra. Muitos de nós temos fraquejados na nossa caminhada, porque isso não se tornou mais um hábito. Nós estamos vendo e ouvindo e lendo muitas outras coisas que têm o seu interesse e a sua importância. Mas a palavra de Deus é palavra de vida. Olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado o ser humano que não anda segundo quais conselhos? Dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio não conhece a Deus e não conhece a sua palavra. Eu não sei pelo que você tem se orientado no seu dia a dia, se não for pela palavra de Deus, vai ser problema. Porque bem-aventurado o homem que não anda segundo os outros conselhos, nem se assenta na roda de gente que não tem amor pela justiça. Antes o prazer daqueles que descobriram os meios da graça, o seu prazer está aonde, gente? Em meditar na lei do Senhor. É aquelas pessoas que falam: Senhor, fala comigo hoje, eu vou começar o meu dia, tem tantos desafios, fala comigo. E quando a gente faz isso, a graça de Deus começa a fluir. O coração que está abatido, começa a ver textos bíblicos assim: o Senhor é o teu pastor, não se desespere, nada vai te faltar. É a graça de Deus chegando. Você abre a Bíblia Sagrada e diz assim: o Senhor jamais deixará você sozinho, Ele jamais te abandonará, e você se enche de força. Por quê? Porque você está ouvindo Deus, e ao ouvir Deus, a graça de Deus vai inundando a sua vida, vai inundando a sua mente, e você está se servindo de um primeiro meio da graça de Deus. Se eu quero ser alguém vitorioso, alguém fortalecido espiritualmente, eu preciso ouvir Deus. Amém, gente? Mas tem o segundo meio da graça, o segundo recurso, o segundo canal onde a graça de Deus flui. É quando eu tomo consciência que, além de ouvir Deus, se eu tenho um relacionamento com Ele, eu preciso falar com Deus. Eu estou me lembrando de uma música bonita, embora o sentido dela tenha problemas. Uma música, se eu não me engano, feita por um artista brasileiro, Gilberto Gil, cantado por outros intérpretes, diz: se eu quiser falar com Deus, aí vem uma série de coisas, eu tenho que. Em alguns momentos ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu acho que o Gilberto Gil, um grande poeta, estava equivocado. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer assim: se eu quiser falar com Deus, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que ir à oração. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me manter conectado a Ele em oração. Eu gosto de pensar a oração como uma rede de Wi-Fi. Porque Deus é espírito e a gente não vê com os olhos naturais, mas Ele está aqui. Está ou não está, gente? É como a rede Wi-Fi da igreja aqui. Você está vendo a rede Wi-Fi? O que você precisa para se conectar com a rede Wi-Fi? A senha. Eu não vou dar para vocês agora. Eu vou dar uma coisa melhor para vocês. Eu vou dar oração, para você se conectar não com a Wi-Fi da igreja, mas com os céus. A oração nos leva a gente se conectar com Deus. E quando a gente conecta com Deus, a gente começa a enxergar o que não estava enxergando. A gente começa a ter direção para que não tinha direção. Por quê? A gente está experimentando os recursos da graça de Deus, chamada oração. Palavra e oração. Mas nós aprendemos aqui também que há um outro recurso da graça, que é quando nós somos marcados como propriedade de Deus. É muito interessante quando eu penso nisso, e eu penso assim: quando eu passei pelo batismo, quando eu fui às águas, e para mim aconteceu
no ano de 1986. Você se lembra da data do seu batismo? Lembra? Quem lembra aqui? Levanta a mão. Quem lembra? Quem tem uma ideia vaga assim? Por exemplo, se foi no século passado. Alguns de vocês. Mas seria muito bom que você se lembrasse essa data. Porque é uma data em que nós entramos nas águas do batismo. E isso significa que nós nos tornamos propriedade de Deus. Ou melhor, nós nos tornamos aliançados com Deus. Nós casamos com Deus, por assim dizer. É a data do nosso casamento. Nós somos propriedades de Deus. E quando nós lembramos disso a cada dia, você começa a viver de um jeito e não de outro. Você começa a agir de um jeito e não de outro. Por exemplo, toda vez que você é tentado a andar no conselho dos ímpios ou dos pecadores, você se lembra, olha, teve um dia que eu passei pelas águas do batismo, e naquele dia eu me tornei aliançado com Deus, propriedade de Deus. Então esse tipo de vida e de comportamento não cabe mais na minha vida. Por quê? Porque agora eu sou propriedade de Deus. É por isso que o batismo não é uma coisa que você faz uma vez na vida e esquece. É uma coisa que você tem que se lembrar todos os dias. Eu pertenço a Deus. Eu estou aliançado com Deus. E porque eu estou aliançado com Ele, Ele me diz: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Por quê? Porque você está aliançado comigo. Eu sou responsável por você. Anda comigo e você vai descobrir o que é a verdadeira vida. Amém, gente? Nós também falamos aqui de um quarto meio da graça, que nos revela que nós comemoramos os atos salvadores de Deus. E a gente, de tempos em tempos, a gente lembra disso. Aliás, domingo que vem a gente vai fazer isso. O que é que a gente vai fazer domingo que vem? Mas o que é cear? Cear é você estar diante de uma mesa de perdão, de sacrifício, o pão e o vinho, e você comemora, memoriza novamente, traz à memória o que aconteceu na cruz de Cristo na história. Quando há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, vencendo todos os poderes de morte, os poderes políticos, os poderes espirituais, no último suspiro ele diz assim: Pai, está consumado. A partir de agora, o João, o Pedro, a Ana, o Antônio, se eles confessarem o meu nome e confiarem em mim, eles estarão debaixo do meu sangue, que cura, livra e salva e purifica de todo o pecado. Meios da graça. Por que você não pode ficar sem tomar a ceia? Porque você não vai rememorar isso. E se você não rememorar isso, você não vai trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Você vai tentar resolver a sua vida por você mesmo. Você vai gastar energia. Você vai fazer todo o esforço e vai se decepcionar. Porque o mundo decepciona. As coisas nesse mundo decepcionam. Só há um que não decepciona. É aquele que você pode confiar a sua vida. E quando você se senta à mesa do Senhor, você vai perceber que é uma mesa em que os filhos são chamados, porque Deus oferece perdão e um novo recomeço. Amém, gente? Ainda hoje eu li um texto do budismo, que o Gautama, que é o Buda, as últimas palavras que ele disse quando morreu, foi assim: esforce-se o máximo. Foi isso que Buda disse: esforce-se o máximo para ser uma boa pessoa. E eu fiquei lembrando que as últimas palavras de Jesus foram bem diferentes essas. Ele olha para os seus algozes, olha para a sua geração, olha para a minha geração, e olha para o Pai e disse: Pai, está consumado. O que eu vim fazer eu já fiz. Agora a salvação é real para todos. Essa é a ceia. É o meio da graça de Deus. Quando você olha para isso, isso tem que vir à sua mente, e você é renovado, que a sua história não acaba aqui. A sua história está nas mãos de Deus, e se está nas mãos de Deus, você já
está vivendo o poder da ressurreição. Jesus Cristo vive em você, o poder do Espírito Santo está em você, e você tem que celebrar isso. E nós, domingo passado, lembramos que além desses atos, nós também experimentamos o poder do ajuntamento do povo de Deus. Como é gostoso a gente saber que não está sozinho, gente. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, mas tem dia que você chega aqui ao culto, e você fala assim, você vem fazendo o seu máximo esforço. Seu corpo está doente, a sua mente está desesperançosa, você está cansado da semana, e você fala assim, olha, eu gostaria mesmo de ficar no meu sofá. Quantas vezes a gente não tem essa impressão natural, talvez foi hoje a sua situação, mas veja, aí você vem para o ajuntamento do povo de Deus. Aí o Jefferson lê um salmo e diz assim, Senhor meu Deus, por que o Senhor me desamparastes? Mas aí começa a ler o tema, e o salmista vai dizendo, Senhor, eu descobri que o tema do meu louvor é o Senhor, eu vou cantar as tuas grandezas, e o teu poder vai vir sobre mim, e o meu medo, o meu desespero vão embora, porque o Senhor é o Deus que traz vida para mim aqui hoje. Aí o seu coração vai sendo transformado, aí a gente canta assim, as palavras de Jesus me trazem direção, me trazem vida. As palavras de Jesus tornam novo tudo, e você vai se animando em Deus. Aí você vem o coral cantando, dizendo assim, olha, Ele veio para te salvar, Ele veio para curar você. Digo abatido, o Senhor pode mudar a sua situação. E aí você vai ganhando uma força que só no ajuntamento do povo de Deus acontece. Nós nos reunimos para orar aqui quarta-feira, e foi impressionante, porque à medida que a gente orando, a gente ia lembrando das pessoas, lembrando daqueles que estão sofrendo com enfermidades, lembrando daqueles que estão passando por desemprego, lembrando de um monte de coisas, e quando a gente estava orando, as lágrimas vêm aos olhos. Por quê? Porque a gente reconhece a dor do outro, o problema do outro, a aflição do outro. Mas quando a gente se reúne, a gente lembra que Jesus disse, quando vocês se reunirem em torno do meu nome, mesmo que seja 2 ou 3, eu estarei presente, o poder do meu Espírito vai agir entre vocês. É o poder da oração comunitária, é o poder da adoração comunitária. Quando nós adoramos, nós trazemos um poder espiritual, que é o poder do Espírito Santo. Quando nós adoramos, nós trazemos a autoridade do nome de Cristo. Quando nós adoramos, a nossa mente se amplia para o mundo espiritual. A gente não fica com medo do amanhã, a gente não fica se perguntando por que Deus. Mas a gente, depois de colocar as nossas dores diante de Deus, a pergunta não é mais, por que isso aconteceu comigo, Deus? Mas a questão é, Senhor, seja lá o que aconteceu, o que acontecer, o Senhor está cuidando da minha existência e da minha vida. O Senhor vai estar comigo, o teu cajado vai me consolar, ainda que eu ande por onde, gente? Pelo vale. Talvez muitos de nós estão experimentando isso. Eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua igreja está comigo, a tua vara, a tua palavra, o teu cajado me consola, e certamente a bondade e a misericórdia estarão comigo, e é por isso que eu quero celebrar a Deus todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Adoração comunitária, oração comunitária, nós ativamos esse poder de Deus em nós, que não é apenas uma palavra, é uma realidade que nós vivemos, que nós convivemos, que nós experimentamos. Pois é esse poder que Pedro experimentou. Pedro está vivendo um momento crítico. Os primeiros cristãos estão sendo ameaçados. Os primeiros cristãos, eles estão sendo julgados e colocados em prisões com julgamentos falsos. Os primeiros cristãos estão sendo pressionados pelo Império Romano a negarem Jesus Cristo como Senhor. Eles prendem uma pessoa, tiram da família, tiram crianças, tiram homens e dizem assim, se vocês não negarem a esse Jesus,
e não disserem que César é o Senhor, vocês correm risco de vida. Como é que um povo vive assim? Como é que pessoas vivem num ambiente de medo e tensão? A menos que um poder venha sobre eles, o poder do Espírito Santo, eles não resistiriam. É assim que eu e você hoje vivemos. Nós vivemos pressionados de todo lado. Nós vivemos afetados por um monte de coisa. Nós somos afetados pelos problemas da economia. Nós somos afetados por enfermidades. Nós somos afetados pela desesperança. A menos que o poder de Deus venha sobre você e esses canais da graça fluam sobre você, você não vai ter aquela coragem, aquele poder espiritual de dizer assim: aconteça o que acontecer, o Senhor está comigo e eu vou caminhar em segurança. E Pedro entendeu isso, porque Pedro falou com ousadia, e quando ele foi pregar, quando ele foi falar dessa mensagem do Cristo crucificado, ele foi preso. E por que ele foi preso? Porque Jesus Cristo passou a ser uma ameaça para Roma. Jesus Cristo passou a ser uma ameaça para a religião judaica. E todo mundo que é fiel a Deus, que é justo, que luta pela justiça, pela dignidade, todos que não se envolvem com corrupção, vão ser pressionados. Você já está experimentando isso no seu dia a dia. Se você é um homem casado e trabalha no dia a dia, você sabe o que eu estou falando, as pressões do dia a dia. Colegas de trabalho dizem assim: você é melhor do que os outros? Imagina, todo mundo trai, é normal trair. Hoje ninguém é de ninguém, ninguém nem precisa ficar sabendo. São as pressões do dia a dia. Mas nós conhecemos Jesus Cristo. Nós conhecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós conhecemos que a verdadeira vida é uma vida em obediência e amor a Deus. Nós conhecemos que o corpo masculino e o feminino não é um objeto. Ele tem uma dignidade, portanto ele não pode ser tratado como objeto. Mas a gente experimenta a pressão, e a menos que o poder do Espírito Santo venha sobre você, e os canais da graça fluam sobre você, você não terá força. Mas Pedro experimentou isso, ele foi para a prisão. E quando ele está em prisão, eu fico pensando aqui, talvez se fosse a igreja do século 20, a gente ia pensar assim, falar: puxa, não tem jeito, é o Império Romano, Pedro não deu sorte, ele era um cara legal, mas ele foi preso, agora a gente vai ter que se virar sozinho aqui, talvez seja melhor a gente negar Jesus Cristo, e confessar o César Senhor, e tentar a gente se proteger a nossa vida. Mas não é isso que Atos 12 diz. As pessoas que se reuniam no lugar, experimentaram esse canal da graça de Deus chamado oração coletiva. Se você puder, encoraja a pessoa que está do seu lado e diz assim: ora, meu irmão, ora que melhora. Melhora. Não tenha dúvida disso, porque a Bíblia está dizendo. Porque ou Deus atende a sua necessidade, ou Deus amplia a sua visão sobre como Ele está agindo, mas que Deus fala, Ele fala. Tem uma frase que a gente aprende que diz assim: se correr o bicho, e se ficar o bicho, e se orar, o que acontece com o bicho? Talvez a gente está com bichos muito perto da gente. Está faltando a gente experimentar essa comunhão da oração e falar: Senhor Jesus, nós não aceitamos nossos filhos presos pelas drogas. Nós vamos orar juntos e clamar aqui. Senhor Jesus, nós não aceitamos. As ideologias estão tentando fazer dos meninos meninas e meninos meninos. Nós vamos lutar em nome de Jesus contra esses principados malignos. Senhor Jesus, nós não aceitamos nossos filhos na prostituição. Senhor Jesus, nós não aceitamos nossos filhos vencidos pelas violências. Nós não aceitamos, por quê? Nós vamos orar, porque a nossa família desde Abraão, Deus fez uma aliança, e os nossos filhos, os nossos parentes vão servir ao Senhor. Pode demorar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas o Senhor vai encontrá-los, porque nós estamos orando. É isso que a igreja está fazendo. E eles estão orando, enquanto eles estão orando,
Não é o exército da igreja, não é a força política da igreja, não é o dinheiro da igreja que salva Pedro. É Deus que salva Pedro. Deus manda um anjo. E tem 4 sessões de guarda, e o anjo passa, toca Pedro. E quando Pedro é tocado pelo anjo, o anjo fala: Pedro, levanta, Pedro. Coloca a sua capa, fica de pé, Pedro. E Pedro acha que é um sonho. Tem hora que Deus está agindo em nós e por nós, e a gente não tem noção. Porque Deus está fazendo por meios que a gente não imagina. Às vezes Deus está livrando você de uma coisa que você acha que é o melhor para você. Às vezes Deus está tirando de você o que você acha que é bom para você, mas Ele sabe que não é. E às vezes Deus está dando coisa para você que você acha que é ruim para você, mas até que você perceba que não é um sonho, é uma realidade. Deus está agindo na sua vida. E quando Pedro se dá conta, o anjo já está tocando nas algemas e quebrando as algemas sobrenaturalmente. Há coisas que ou Deus faz ou a gente jamais vai conseguir fazer. Há prisões que nos prendem, que a menos que o Espírito de Deus haja quebrando, jamais a gente vai conseguir. Então nós precisamos orar e buscar a Deus em comunidade e dizer: Senhor, manda os teus anjos em meu favor. Quebra as algemas do medo, quebra as algemas de tudo que está fazendo essa pressão sobre a minha vida. Manda o teu anjo. Aliás, tem um salmo que diz assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. De quem, gente? Temer a Deus é estar em contato de amor com Deus. O anjo do Senhor. Eu fico pensando aqui, há anjos do Senhor entre nós? Você crê nisso mesmo? Ou você acha que isso é uma história, é uma ilustração da Bíblia? Você crê nisso mesmo? Você crê que o anjo do Senhor estará com você durante essa semana? Então, se nós cremos nisso, nós precisamos agir como Pedro, levantar da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso medo, e dizer assim: o Senhor está comigo através do seu anjo, eu vou caminhar, eu vou largar as minhas algemas, eu vou ficar de pé. Tem soldados aqui, mas esse é um problema de Deus, e Deus está agindo. Eu vou passar pelas dificuldades, porque o anjo do Senhor está comigo. E é isso que acontece. Pedro se levanta, ele vai andando e passa. E aí quando ele chega no último dos guardas, tem um portão de ferro. E eu fico pensando que talvez o Pedro fique pensando assim: puxa vida, eu sou pescador, eu tenho que pensar em alguma forma de abrir esse portão. Deus já me livrou dos 4 tipos de coisas, só falta o portão. Mas aí quando ele está olhando para o portão se abre automaticamente. E não tinha aqueles controladores de portão há 2000 anos atrás. É ação do próprio Deus. Deus fazendo coisas humanamente impossíveis. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas. Ou nós confiamos nele, ou confiamos no nosso braço. E quando a gente confia no nosso braço, a gente só gasta energia e acaba se frustrando. Mas quando nós olhamos para Deus, os portões dos nossos desafios começam a abrir a um toque do Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas. Quais os portões que você precisa que sejam abertos hoje na sua vida? Quais as coisas que são impossíveis para você? E você está olhando para isso como algo que te aprisiona. Mas se você confiar na palavra de Deus, se você deixar o Espírito Santo vir sobre você, os portões serão abertos pelo poder do nome de Jesus. Amém, gente? E aí ele se anima e ele vai para o culto. E o que o pessoal está fazendo no culto, gente? Pois é, naquele tempo os cultos tinham oração, né? Eu fico pensando hoje, se nós marcarmos aqui na nossa comunidade, os próximos 4 domingos, a gente só vai orar nos cultos. O que você acha que acontece com a presença dos irmãos? Não, a gente vai fazer com um bom objetivo. A gente vai falar assim: Senhor, se essa igreja começar a orar regularmente, vai mudar Brasília.
a podridão da política vai vir mais à tona ainda. Pessoas justas vão começar a assumir posições de comando e de governo. Esse país vai mudar. O que você acha da gente fazer isso, gente? Pois é, mas se eu marcar esses 4 cultos de oração para os 4 domingos, a gente falaria amém também? Diminuir um pouco, né, gente? Pois é, isso mostra que não é um problema só do estilo do culto, é que a gente não confia muito nisso. A gente acha que é a gente que resolve essas coisas, que é a gente que toma a decisão certa, que a solução está na gente. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, olha, usa a sua espada que Deus deu para você, mas continue confiando em Deus. Por quê? Porque os ímpios confiam em carros, em cavalos, em dinheiro, em posições, em influência. Mas nós faremos menção do poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém, gente? E Pedro, quando vai para a igreja, Pedro dá sorte que tem uma igreja que ora. E a igreja está orando. E quando Pedro bate a porta, a igreja que está orando, todo mundo já sabe que é Pedro, né, gente? Imagina, tem uma irmãzinha que fala assim, gente, eu acho que é Pedro que está lá fora. Aí o pessoal fala, você está tendo visagem. Não, visão ou visagem? Tem visão e visagem, né? Você está tendo revelamento. Deve ser a irmã Kodak que revela, sabe aquilo? Não é. Ela sabe que Deus está agindo, porque Deus pode agir. E ela fala, é o Pedro. Só que ela fica tão emocionada que ela corre para a porta, ouve Pedro, mas fala, não vou aguentar, eu vou voltar para falar. Ela volta, fala, e aí o pessoal fala, não deve ser, não, vamos ver. E é Pedro. Quando eles abrem a porta, Pedro fala, pode continuar orando, porque Deus ouviu a oração de vocês. Deus mandou um anjo, Deus quebrou os grilhões, Deus quebrou as algemas, abriu a porta, e agora eu estou livre para a palavra de Deus seguir o seu caminho de libertação. Amém, gente? Nós precisamos experimentar esses canais da graça de Deus. Eu caminho para o final dessa mensagem e queria que você fizesse uma avaliação da sua vida hoje. O que está tornando a sua vida aprisionada? O que está fazendo você ter medo do futuro? O que tem acontecido a você que você olha e se vê como Pedro, dormindo, sem forças, com uma série de guardas oprimindo, e você fala assim, eu não tenho a mínima chance de ser bem sucedido. Talvez o Espírito de Deus tenha trazido você hoje para dizer que Deus vai levantar você como levantou Pedro. Deus vai quebrar as algemas que estão aprisionando você. Deus vai abrir o portão de ferro que está à sua frente, que você não está conseguindo ver alternativa. E sabe por quê? Porque tem gente orando por você lá na igreja. E quando alguém ouvir a sua voz cantando, alguém que só sofria, vai dizer, essa é a Maria que está cantando, esse é o Pedro, esse é o João. E se alguém duvidar, a hora que eles abrirem a porta, eles vão ouvir a gente cantar. Ele vem para te salvar, Ele vem para ti. Diga para quem precisa, diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para... Você pode cantar de novo? Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. E te levantarás, Ele vem para te salvar. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Mas eu queria que você se colocasse diante de Deus agora e falasse, Senhor, talvez eu esteja como Pedro. Talvez eu esteja sentado, caído, abatido pelo que me sobreveio. Eu não consigo nem ficar de pé, aliás, eu não consigo nem ficar acordado. Eu estou aprisionado pelo medo do futuro, pelas decepções, pelas frustrações.
Mas eu creio que o Senhor mandará um anjo em teu favor nessa noite. Ele vai se revelar a você nas tuas orações, nas tuas leituras da palavra de Deus, no abraço de um amigo, ao ouvir Deus falando através de uma pregação. Deus vai se revelar a você. E quando Ele se revelar a você, Ele vai dizer, como disse a Pedro: se levanta, coloca a tua capa de novo, ânimo, eu estou com você, eu vou passar contigo, eu vou andar contigo. Se você andar pelas águas profundas, eu estarei com você. Se você tiver que passar pelo fogo das provações, das angústias, das perdas, eu vou passar com você. Porque eu sou o Deus que dou maná para você no meio do seu deserto. Enquanto não chegar à terra prometida, o Senhor vai trazer provisão para a sua caminhada. Pai, diante do Senhor, nós colocamos a vida dos meus irmãos, as nossas vidas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas perdas, as nossas frustrações, as nossas perguntas: por que, Senhor? Mas eu creio que o Senhor está nos ensinando a mudar as nossas perguntas. Não é a gente perguntar por que está acontecendo isso, ou por que não aconteceu, mas a gente perguntar: Senhor, o Senhor estará comigo no meio dessa caminhada? Porque se o Senhor estiver, a tua graça é melhor do que a vida, a tua companhia é melhor do que qualquer coisa, a tua presença fluindo na graça que é tua vai me alcançar. O teu bom óleo de Gileade vai curar o meu coração abatido. O Senhor vai passar o azeite nas minhas feridas, vai me colocar de pé de novo, e eu vou de novo para a Assembleia dos Santos, para adorar ao Senhor, para glorificar o nome e reconhecer: só há um Deus, e esse Deus é digno de toda adoração, porque a sua misericórdia, a sua graça dura para todo sempre. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por tantas lutas nesse momento, que disseram: Senhor, fala comigo, restaura o meu ânimo, me coloca de pé de novo, Senhor, porque eu não consigo. Senhor, manda um anjo. Pode ser anjos sobrenaturais, mas podem ser anjos de carne e osso também. Aqueles são servos do Deus Altíssimo, que dão a mão ao abatido, que abraçam, que oram junto, que encorajam. Manda um anjo, Senhor, para que essas pessoas experimentem a renovação do espírito, a cura da alma, e aquela fé que coloca a gente em pé e diz assim: o Senhor está comigo, Deus de Jacó é o meu refúgio. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.